Ó, apareceu uma aí, ué. Quem que é essa? Emily. Bem, boa noite novamente. Já estamos gravando. Já temos a primeira câmera funcionando. Será que ela sabe que está funcionando? Só não sabe, só não estou ouvindo, né? Não, ó. Agora sim. Tá me Aí, ouvindo agora? tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Tive no Cefet essa semana, no Campus 1. O Campus 1 nosso está em obra, né? Mas eu creio que em outubro já deva ter algumas coisas já presencial. Vamos ver, torcer. Professor, você dá aula só no Campus 1? Só no Campus 1, é. Na turmas de engenharia e de técnico. Ah, é porque eu estudei um tempo em BH e eu Ah, ficava só no Campus 2, eu fui no Campus 1 fazer metrologia e estática só, eu mas acho. você nunca tinha vindo ao Campus 1? Não, já tinha ido, mas assim, Ah, eu enquanto estudante eu frequentei muito pouco. entendi. Pois é. Eu tô com uma equipe da Olimpíada de Cartografia. É um concurso que a gente brinca. Aí eu monto uma equipe. É um concurso a nível nacional, né? São mais ou menos umas 1.000 equipes. Aí a gente tem uma equipe e 2 em 2 anos tem uma prova. Essa prova, então, já foi. Essa semana foi no Cefet. Quer dizer, eu tive no Cefet para fazer essa prova. E está em obra. Tem algumas partezinhas em obra lá. Bem, vamos ao que interessa. Dando sequência ao assunto. E aí, entregaram o TP7? Eu vi que alguns entregaram. Os que entregaram eu já vi que tá bom, hein? Ô professor, Ah, você viu como eu mandei em duas partes? eu vi parte. Eu não abri, não, mas eu vi que tem duas partes. Ah, tá. É só, eu expliquei lá, é por causa da. Meu telefone tira foto, a foto fica pesada demais. Ah, tá bom. Bem, pessoal, hoje vamos chegar então ao final da aula número 8. A aula número 8, ela tem como objetivo discutir um projeto de terraplenagem. O projeto de terraplenagem, basicamente, ele tem como fundo calcular os volumes de corte-aterro de uma obra. No nosso caso, a obra é uma rodovia. Mas essa técnica que a gente vai treinar aqui, que a gente treinou, que eu já passei um pouco da teoria, ela pode ser usada em outras obras também, tá? Como é que seria, só uma revisão rápida, como é que funciona essa técnica? Nós já vimos semana passada um pouco da teoria. Imagine que eu tenho aqui um desenho de uma seção transversal, eu tenho o desenho de uma outra seção transversal. Essas seções elas estão distantes entre si, pode ser de 20 em 20 metros, pode ser de 10 em 10 metros, tem uma distância entre os dois desenhos das seções. Se nós calcularmos essa área, calcularmos a outra área, anotar no canto do caderno, somarmos as duas áreas, no caso aqui são áreas de aterro, somar essas duas áreas e multiplicar pela distância entre as duas seções dividido por 2, que é mais ou basicamente isso aqui que está aqui, área 1 mais área 2 sobre 2 seria a área média vezes a distância. Aqui nós teríamos, então, o volume desse sólido. Então, é essa a técnica que a gente apresentou semana passada. Igualmente, então, se faz quando é corte, é o mesmo raciocínio, e quando é mista, vai ter um sólido, no caso de corte, um sólido de aterro entre duas seções. Precisa revisar mais do que isso, porque a gente precisa ir para adiante. Quer que volta mais? Bem, ficaram quieto aí, eu vou adiante. Semana passada, então, para quem está acompanhando aí, né, nós temos aqui uma caderneta de campo, ou pode ser até de escritório também, aonde eu tenha como construir esse desenho no CAD. Aonde tenho-se um eixo vertical, que é representado aqui pela posição da estaca zero.
da distância zero melhor. Tem o bordo direito e o bordo esquerdo, esse BD do lado direito da minha rodovia, olhando a rodovia de frente. Eu tenho o bordo direito e o bordo esquerdo. Aqui eu tenho um perfil, né? Tem as cotas no eixo vertical, distâncias no eixo horizontal. Então, quando eu tenho aqui cota do terreno 100, eu tenho aqui em azul o terreno 100, depois a distância de 7 metros. Aqui, essa distância, 7 metros, eu tenho cota 97. Depois eu ando mais 11,90, chego na cota 95,10. Então, essa caderneta está só, eu estou demonstrando como como que se faz esse desenho. À esquerda, esse menos 7 anda para a esquerda e tem-se a cota 102 do terreno. Essas cotas do terreno, elas podem ter sido obtidas ou através da planta, ou pode ter sido obtida em medição de campo. Tá? E, finalmente, a 9,90, cota 102,90. Já o grade, ou o projeto, né, eu tenho uma plataforma de 7 metros para a direita, é como se eu tivesse aqui duas faixas de rolamento, de 3,5 metros cada uma, 7 metros e meio, 7 metros para o outro lado. E aqui o talode para conformar o grade com o terreno. Então, aqui do lado esquerdo nós temos um corte, né? Porque aqui tem o terreno e o grade. E do lado direito, a gente tem a plataforma e o terreno embaixo, temos um aterro. Então, aqui é uma seção simplificada, uma seção mista. A seção que vocês entregaram até hoje, ou então, quase todos fizeram, né? É uma seção mista. Só que é uma seção mais detalhada. Vocês fizeram sarjeta, abalamento, canteiro central. Então, o desenho de vocês de uma seção, de uma estaca, por exemplo, ela é mais sofisticada do que a minha. Num software tipo AutoCAD Civil 3D, é possível você construir esse desenho mais sofisticado e falar assim, agora eu vou replicar essa minha seção, que é da estaca, por exemplo, 10, até a estaca 30. Então, meio que ele vai Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai copiando sozinho e vai concordando o seu talode com o terreno. Então, vamos dizer, essa construção de uma seção transversal mais sofisticada, ela pode ser feita num programa que automatiza isso. Aqui é um exemplo bem simplório para que a gente possa entender a técnica, né? Então, esse desenho, semana passada, eu fiz no AutoCAD. Eu desenhei isso aqui no AutoCAD, não sei se vocês lembram, e calculei a área, no caso aqui de corte, a área de aterro. Aí eu pergunto, alguém fez essa parte? Porque isso era interessante que alguém tivesse pronto. Então, assim, ó, desenhar as seções transversais e calcular a área. Alguém conseguiu fazer essa parte? Eu não fiz, Túlio. Mas aí vem a segunda pergunta. Vocês sabem fazer essa parte? Eu fiz, professor. Ah, você fez? Luiz fez. Mais alguém fez? Ou não? Se não fez, tem que saber fazer. Sabe fazer? Bem, o silêncio está dizendo que sabe, hein? Então, o que os senhores vão ter que fazer se não fizeram? Eu sei que vocês estavam apertados com o TP7. Tudo bem, eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas, ô Luiz, você gastou quanto tempo fazendo esses desenhos? Mais ou menos, média. Esses desenhozinhos aqui. Ah, professor. Nossa, não lembro ao certo. Não sei se 1 hora, 1 hora e meia. Não, é Foi muito até rápido, rápido né? isso, Luiz. Esse desenho aí faz rápido. Enfim, Não foi, enfim, foi rápido. Eu não lembro certinho quanto tempo, mas foi rápido. então beleza. Então, porque esse desenho é muito rápido e o cálculo da área também é bem rápido. Aí, veja só. Os senhores vão ter que fazer isso. Isso o quê? Calcular, desenhar e calcular essa área, porque isso já foi passado. Aí, então,
eu tenho aqui anotado, deixa eu ver aqui na minha agenda, ó, eu tenho anotado a área dessa região de corte e dessa região de aterro. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou anotar na próxima caderneta que está aqui. Então, essa caderneta tem que ser preenchida por vocês, que é justamente o item 1. Ó. Com esses dados, preencha a planilha de cubação. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vou começar a preencher para vocês. Estaca, 0. Intermediária, 0. Semidistância, por enquanto, não tem. Daqui a pouco eu explico a semidistância. Da seção 0, qual que é a área de corte? Aí eu vou pegar essa caderneta que está aqui e que é a mesma minha que está no Excel. Aqui. Então, aqui já está semi-preenchida. Estaca 0, intermediária 0, distância não tem por enquanto, semidistância. Essa aqui é a área de corte da seção 0. Como assim área de corte? É essa área aqui, pessoal. Ó. É essa área aqui. Os senhores, ao fazer, vão ter que chegar num número igual a esse. E essa é a área de aterro. Da seção 1, eu tenho esse corte e esse aterro. Como assim? Aqui, veja que o corte é maior e aqui o aterro é menorzinho. Eu tenho também, para vocês conferirem em casa, a área de corte da seção 2 e aterro 0. Por que aterro 0? Porque é uma seção apenas de corte. Não tem aterro. E assim os senhores precisam preencher toda essa caderneta com as suas áreas de corte e aterro. Então, até aqui, minto. Até aqui, pessoal, ó, esse preenchimento aqui é o nosso item 1 do TP8. Considerando que saibam fazer. Professor, Ei, só para eu saber, nessa área de corte de aterro, qual a tolerância para erro aí? ah, se você desenhar no Dá um CAD, exemplo. se você desenhar no CAD certinho, vai ficar exatamente igual ao meu. Tem uma área aqui que eu acho que a minha está diferente do grupo de vocês. Por que você está dizendo isso? É porque eu estou vendo aqui, das que estão aparecendo aqui na tela, o corte, a primeira deu certinho, deu igual, 9.9 e 17.85. Ok. A segunda 34.7, 8.25. Tá um pouco diferente mesmo. A terceira deu 79.23 e a segunda deu 79.42. Às vezes eu devo ter clicado errado na hora de calcular a área. Olha só, sabe o que pode ter acontecido? Eu não sei se você sabe a figura, eu acho que pode ser o seguinte. Vou dar um zoom aqui na figura que depois você verifica no seu exercício. Você tem que clicar, Gustavo, aqui, ó, num ponto, no outro, nesse, aí você tem que vir na interseção aqui, tá vendo? Depois vir seguindo Sim. os pontos, ó. Pode ser que você, vamos dizer, se você unir aqui, onde está a mãozinha, até o final, ele vai roubar a área para mais ou para menos, entendeu? Então você tem que clicar. Deve ter vacilado em alguma coisa dessa. Ou então também o seguinte, se você fez o terreno usando aquele SP-Line é aquele que vai fazendo curvinha. O ideal aqui, para ficar igual ao meu, é usando linha. Vai ficar tudo retas aqui. Foi o que eu fiz, foi com linha mesmo. Com linha. Pode ser que na hora que você clicou não nos pontos, ou daqui já uniu em cima, entendeu? Enfim, o importante, se chegou com os números próximos, tá de boa, tá? E aí, pessoal, eu tenho calculado aqui, eu vou até abrir, ele está meio escondido aqui o resultado, porque na verdade eu quero que vocês façam, mas eu sei que vocês vão fazer, então eu vou abrir aqui os resultados dessa caderneta. Então são esses os números que os senhores vão chegar. Espero que não copiem do meu. Pode bater uma foto aqui, coisa e tal, tá gravado inclusive, né? Mas
o que façam, porque tem que enviar também os desenhos de CAD, tá? Então, se vai enviar o desenho de CAD é porque vai fazer. Não tem por que eu esconder aqui as minhas áreas. Então, isso aqui eu já fiz. Provavelmente, essa última aqui é que às vezes o estudante fala para mim que está com divergência, mas nas outras dão bem exato. Bem, tem uma coluna aqui que é da semidistância. Eu vou apagar aqui a semidistância e vou fazer de novo para vocês, para a gente pensar junto aqui na semidistância. O que é a semidistância? A primeira é zero, porque não existe uma semidistância da seção zero até a própria seção zero. Dá. Qual que é a semidistância da 0 até a 1? Bem, da seção da estaca 0 até a estaca 1 são 20 metros. Metade de 20, 10. Só isso que tem que fazer. Da 1 até a 2, 20 metros. De semidistância, 20 sobre 2, 10. Da 2 para 3, 10. Atenção agora, hein? Que vai acontecer um negócio diferente. Da 3 para 4, 10. Agora vamos lá. Tem uma seção da estaca 4 e tem uma seção na estaca 4 mais 8,60. Pode acontecer isso na prática, pessoal. Pode ter uma seção que não é inteira. Pergunta: qual a distância da 4 até a 4 mais 8,60? A distância é de 8,60. 860. Dividido por 2, 4,30. Tá claro esse raciocínio? Então vem assim: 10, 10, 10, 10, aqui é 4,30. Porque é uma distância menor. Por isso é a metade, no caso, vai dar 4,30. Continuando no raciocínio, vê se vocês entenderam. Qual a distância da 4 mais 8,60 até a estaca 5? Qual a distância entre essas duas estacas? 5,7, dá? É. É porque. É isso mesmo, você já fez a conta direto, né? Porque da 4 mais 8,60 até a 5, eu tenho 11 metros e 40. Correto? Ó, de novo. Da 4 Isso. mais 860 até a 5, eu tenho 11,40. Dividido por 2, é o que você falou aí, 5,40. Alguém voou aí, está na espaçonave, aterriza. Continuando. Qual a distância da... 5,7, professor. 5,7. Verdade. Continuando. Da 5 para 6, 10. Continuando aqui, da 6 para 7, 10. 7 para 8, 8 para 9. Lógico que eu posso fazer uma formulazinha aqui e fazer conta, tá, pessoal? Depois, quem quiser programar isso, pode. E pergunta, qual a distância da 9 para 9? 9 para 9 mais 5,43. É 5,43 dividido por 2. Então, essas aqui são as semidistâncias. Bem, aí então, o que eu faço com isso? Eu vou usar da minha fórmula que eu aprendi agora há pouco. Que a fórmula está aqui, ó. Quer ver? Vou trazer ela para cá. Essa fórmula aqui. Só um momento. E sair aqui do negócio. Está aqui a fórmula que a gente quer usar. Deixa eu ver vocês aqui. Aí. Está aqui. O que é essa soma das áreas? Aqui tem assim, A1 mais A2. A1 mais A2. Esse 2 vai migrar para fora do parênteses. Imagina um parênteses aqui, vai ficar o comprimento sobre 2. Então, como vai se proceder aqui na planilha de cubação? Vou fazer assim. Vai ser igual, aqui no caso. É igual. Volta lá de baixo para ficar mais fácil. É igual. Essa área de corte
mais a área de corte de baixo. É como se fosse essa área mais a outra área de corte. Então, eu tenho a área 1 mais a área 2. Isso para corte. Aqui na primeira, pessoal, não tem nada. Pode botar um tracinho aí. Só existe a soma da A0 até a 1. E de aterro a mesma coisa. Vai ser igual a primeira área de aterro mais a segunda área de aterro. E assim, eu posso pegar a guia aqui no Excel, né, e arrastar, que automaticamente vai somando as demais. Como assim? Vou fazer aqui um devagarzinho, vai. É igual a essa, dá 2, dá 2 não, dá 1, mais, dá 2. E assim eu vou somando todas até o fim. E aqui também eu já posso arrastar, porque vai fazendo as contas logo abaixo. Vejam agora que eu tenho o seguinte, o resultado aqui dos volumes parciais. O que é isso? Qual que é o volume da estaca 0, ou da seção 0, até a própria seção 0? Não tem. Não tem nenhum volume ainda acumulado, da seção até a própria seção. Então é 0. Qual que é o volume da 0 até a 1? Qual que é o sólido que está ali de ar? Por enquanto não tem material. Vamos botar como se fosse um ar. Vai ser igual a esse volume, a essa soma da área aqui, vezes a semidistância. Ó, soma das áreas, o 2 migrou para cá, né? Que é a distância entre as duas seções. Então, está aqui vezes 10. Esse número, o que significa esse número na prática? É entender esse número aí, entendeu tudo. Significa que da seção da estaca 0 até a seção da estaca 1, eu tenho 448,6 metros cúbicos de corte. É isso que quer dizer na prática. Eu posso pegar essa guia e arrastar, e o aterro vai ser o mesmo raciocínio. É a soma das áreas, no caso de aterro, vezes a semidistância. Aqui eu vou arrastar. Então vamos pensar aqui uma coisa na prática, para a gente entender um número qualquer. Vou pegar um número aqui aleatório. Esse número aqui, 1696, que é essa região aqui, ó. Esse número que eu estou querendo estudar. O que significa esse número na prática? Que entre a seção da estaca 6 e a seção da estaca 7, entre essas duas seções tem um sólido de quase 1.700 metros cúbicos de aterro. Eu tenho que encaixar ali um sólido de 1.700 metros cúbicos de aterro. Esse volume parcial é interessante porque você tem, para um orçamento, as parciais entre cada seções. Bem, e o que significa agora o volume total? Bem, o que é o total da 0 até a 0? Também não tem. Tracinho, ou pode botar 0, se quiser. Quanto que é o total da 0 até a 1? Da 0 até a 1. É o próprio parcial. É igual, então, a esse parcial, que é igual também ao outro parcial. Agora aqui começa a seguinte conta. Bem, quanto que é o volume total da 0 até a 2? Da 0 até a 2 vai ser o que eu já cortei, da 0 até a 1, mais da 1 até a 2. De novo, qual que é o volume total de 0 até 2? É igual ao que eu já cortei, mais o que eu ainda vou cortar. Aí vai juntar um pedaço de um sólido mais o outro pedaço. E aí eu tenho de 0 até a 2. E aqui, se eu for arrastando isso, eu vou ter os volumes de cada parte. Desculpe, de cada parte era o anterior, né? Aqui eu tenho o volume total dessa brincadeira. Eu quero dizer com o número, esse número final aqui, de 43362, que nessa obra eu tenho 4.362 metros cúbicos de corte, total. E o mesmo raciocínio para o aterro. Eu posso arrastar aqui, não sei por que deu errado, só um momento que eu não fiz a conta aqui.
Eu arrastei sem ter feito a conta. É igual a esse, mais o tanto que eu vou aterrar para frente. E assim eu posso ir juntando agora. Esse é o volume total de corte e total de aterro. Aí pode falar assim, Arthur, mas aqui, nesse caso, agora já estamos na discussão do exercício que é o próximo assunto teórico. Aqui eu estou vendo que eu cortei menos do que o aterro. Bem, aí nós temos que pensar assim, será que esses materiais que a gente está cortando, eles servem para o aterro? Primeira pergunta que se pode fazer. Aí você pode responder, sim, serve. Então eu poderia ter cortado mais. Para aproveitar esse material que eu cortei, eu empurro esse material e já vou aterrando. Eu faço uma compensação para esse negócio ficar 0 a 0. Não faltar e nem sobrar terra. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Para o corte, aumentar o corte, eu tenho que afundar um pouco o grade. Como assim afundar o grade? Imagina aqui, ó. Aqui aonde, né? Espera aí. Isso é o ruim do remoto. Exemplo, quando eu digo afundar o grade, eu tenho que voltar lá atrás. Talvez aqui. Talvez aqui fique bom de dar de exemplo. Quando eu tinha feito o perfil longitudinal, eu tinha definido o vermelho aqui no grade e o azul. Eu teria que pegar e fazer um desenho assim, mais ou menos, pessoal. Ó. Pegar e fazer o grade um pouco mais fundo, assim. Exemplificando, tá? Aonde eu vou cortar mais e, nesse caso, vai aterrar menos. Essa brincadeira de elevar o grade ou descer o grade, num programa automatizado, exemplo do AutoCAD Civil 3D, que é próprio para estradas, você pode começar a fazer simulações. Você sobe o grade, desce o grade, até que exista uma compensação de volumes. Isso é totalmente possível. De você salva como? Não gostei desse. Meu chefe quer um projeto melhor. Você salva como e faz um outro projeto. Você arrasta aqui a posição. Você faz uma translação, né? Você desce um pouco o grade. E a vantagem de um programa do tipo AutoCAD Civil 3D, que ele tem como conceito um projeto do estilo BIM. Não sei se vocês já ouviram falar do tal do BIM. O BIM, qualquer modificação que você faça no projeto, automaticamente ele vai recalcular quase tudo sozinho. Quase tudo. Então você pode fazer teste ali, você pode subir, descer a posição do grade, buscando justamente uma compensação aqui dos volumes. Então, isso, vamos dizer, está na parte já um pouco mais sofisticada do exercício. Alguma curiosidade, algum comentário disso que eu disse? Alguma curiosidade? Não sei se está muito rápido. Tô tranquilo. Boa. Então, não havendo, vamos adiante. Quiserem perguntar qualquer coisa, vocês gritem aí. Bem, então, pessoal, o que aconteceu aqui nesse caso? Deixa eu ir para adiante agora. Nós, com essa conta que a gente fez ali da planilha de Excel, esse item 1 é para preencher a planilha de Excel. E esse item 2, veja o que está escrito no item 2. Estime, através da planilha de cubação, os volumes parciais e totais de corte e aterro. Isso, então, está sendo respondido entregando essa planilha de Excel. Então, o item 2 acabou. O item 2 é preencher essa planilha, com base numa fórmula bem simplória. Beleza, pessoal? Toda vez que a gente aprende, às vezes, uma teoria, bem, aí vai o estilo de cada professor, de cada matéria.
Eu prefiro explicar uma coisa às vezes mais fácil e com números mais simplórios, porque se vier uma coisa mais sofisticada, às vezes do mais fácil se entende uma coisa mais difícil. Então, como é que seria para melhorar a precisão dessa técnica? Sei lá, fazendo sessões mais próximas, tendo sessões melhores desenhadas, e, enfim. Mas o jeitão do raciocínio é esse aí apresentado. Bem, agora, o que vai acontecer? Nós vamos partir por um assunto também agora mais teórico, que é o seguinte: toda vez que a gente corta um material, esse material, um solo, né? Solo, a gente fala terra, mas é solo. Quando a gente corta o solo, ele incorpora ar, tá? E os grãos viram às vezes pedregulhos, então eles ficam numa composição que aumenta de volume. O volume aumenta. Quando você pega esse material com a retroescavadeira e põe no caminhão, ele está incorporado ali, às vezes ele está com pedregoso, né? Então ele está ocupando um volume maior do que no estado natural. Quando ele está lá quietinho no talude, ele está no seu estado natural. Quando você corta, ele aumenta de volume. Aí você transporta. Quando você chega lá no seu aterro, você descarrega o seu material, aí vem um rolo compactador e aperta esse material. Quando ele aperta esse material, ele expulsa o ar e expulsa um pouco da água também, fazendo com que o volume diminua. Então, esse volume, quando diminui, ele fica até menor do que no estado natural. Então, veja só. Essas variações de volume agora, o volume expande, o volume diminui. Isso é chamado, na prática, de empolamento. Beleza? Então, esse é um assunto lá da mecânica dos solos. Esse empolamento pode ser positivo, empolou para mais, ou empolamento negativo, empolou para menos, ou contraiu. Pode pensar também, ele teve uma contração. Isso pela expulsão de ar. Beleza? Esse raciocínio? Isso a gente aprende lá em mecânica dos solos. Provavelmente vocês já fizeram coisa parecida. Então, isso que eu comentei, ele está exemplificado nessa figura aqui, bem simplória também. Imagine que eu tenha um cubo que tem lá no talude, quietinho, lá na jazida, ou no corte. Aqui pensa como jazida ou corte. Aí vai a máquina lá e corta 1,4 metros cúbicos. Quando esse material é colocado no caminhão, ele se aumenta de volume. Justamente que eu disse que ele teve um empolamento positivo. E aí a gente chama de volume de transporte. Aí esse material chega na obra. Quando chega na obra, você, no aterro, você aperta esse material. Apertando esse material, ele vai diminuir. Então veja que lá no terreno, lá no talude, era 1,4. Aumentou e depois ficou até menor do que o questão do natural. Isso vale, pessoal, para quase todos os tipos de material para obra, beleza? Com exceção, às vezes, de algum tipo de areia, mas não se usa areia para fazer um pavimento. Mas, assim, em resumo, esse é o conceito do empolamento para mais e para menos. Aqui nós temos o peso específico. O que é o conceito do peso específico? É a massa do material, é quanto pesa, dividido pelo volume que ele ocupa. Aqui no caso, essa massa sobre o volume pode ser dada em gramas por centímetro cúbico ou por toneladas por metro cúbico. Desculpe. Gramas por centímetro, é isso que eu disse mesmo. Gramas por centímetros cúbicos ou toneladas por metro cúbico. Isso aqui é uma similaridade. Basicamente assim, quer ver, pessoal? Ó, por que essas unidades aqui, elas se equivalem? Por causa de um conceito bem simples, uma matemática que a gente pode escrever assim, quer ver? Só um momento. Podemos escrever assim.
Uai, cadê? Só um momentinho, pessoal, que deu pau aqui. Aí. Eu posso dizer assim, ó, uma, opa, não tá dando. Um momento. Ó, uma tonelada por metro cúbico é igual a uma. Quanto que mede uma tonelada em quilos? Uma tonelada são quantos quilos? 1.000. 1.000 quilos. 1.000 quilogramas. Um metro cúbico são quantos decímetros cúbicos? Ó, 1.000, né? 1.000 também. 1.000 decímetros cúbicos. 1.000 quilos são quantas gramas? 1 1.000 também. milhão, 1 milhão de gramas. 1 tonelada, né? É uma tonelada, 1 milhão de gramas. Estou transformando daqui para cá. E 1.000 decímetros cúbicos corresponde a 1 milhão. É só acrescentar 3 zeros, né, pessoal? A 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, eu posso dizer, cortando aqui, 1 milhão com 1 milhão, eu posso dizer que uma tonelada por metro cúbico é a mesma coisa que eu falar que é uma grama por centímetro cúbico. Então, essa igualdade de unidades é verdadeira. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Ou estão viajando aí? De boa. Fácil, né? De boa. Aí veja só. Nós aprendemos agora há pouco, vocês vão rever isso em mecânica dos solos, que o peso específico é a massa sobre o volume, é a densidade do material. Beleza? Essa é a fórmula da massa sobre volume. Então, vamos supor que eu estou lá na minha obra e tem um montouro de solo argiloso lá. Tem um montouro lá. Um monte de terra. Aí eu vou lá com a cápsulazinha do laboratório e pego aqui um pouquinho desse material. E levo isso para o laboratório. E coloco esse material dentro de uma cápsula, que é uma cápsula cilíndrica. E essa cápsula eu tenho o volume que é conhecido. É uma cápsula padrão, tá, pessoal? Conhecido. Ela tem lá a sua área da base, né, que é um círculo vezes a altura, e quer dizer, o volume eu conheço. Eu pego essa cápsula e peso na balança. Então eu vou na balança e peso. Bem, se eu tenho o peso e tenho o volume conhecido, lógico que eu desconto o peso da cápsula, né, pessoal? Eu desconto o peso daquele. É uma cápsula, não sei se vocês já viram, deve ter visto já, né? Uma cápsulazinha de alumínio. E aí, se eu tenho a massa e se eu tenho o volume, eu consigo calcular o peso específico do terreno natural. Ou eu posso dizer aqui do meu corte. Lá do meu corte. Vamos supor que esse material aqui está no montouro, pessoal, mas lá, ele veio originário do corte, tá, pessoal? Só para a gente fazer um raciocínio aqui. Então, isso aqui eu conheço. Então, esse peso específico aqui, ele é dado. Dado assim. Ele é dado em centímetros. Opa, peraí que eu errei. É dado em gramas. Peraí que eu errei aqui. É dado em gramas por centímetro cúbico. Por exemplo, 1,6. Exemplo, gramas por centímetro cúbico. Uma vez que essa relação aqui é verdadeira, eu posso dizer que no campo, isso aqui corresponde a 1,6 toneladas para cada metro cúbico. Então, se eu pegar lá um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro e pesar, vai dar 1,6 toneladas. Então, essa é uma simplificação, claro, que a gente faz. Ah, então como é que é esse negócio para ficar mais preciso?
Eu vou lá no montouro de material e pego várias amostras, né? Pego lá, sei lá, 4 amostras, faço essa continha aqui, tiro uma média. Então você vai ter o peso específico lá do seu corte. Beleza? Esse raciocínio. Tá. Vamos mais um outro raciocínio aqui. E onde que a gente vai chegar com isso? Quando vocês estão fazendo uma obra de engenharia, o peso específico do meu aterro, isso aqui é um dado de projeto. É um dado de projeto. Ah, por quê? Porque isso tem que garantir uma resistência para justamente aguentar o peso do tráfego dos veículos. Então, esse peso específico do aterro é dado. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o peso específico do corte, que é medido em laboratório, e eu tenho o peso específico do aterro, que é um dado de projeto. Tudo bem esse raciocínio inicial? Isso que eu estou dizendo já está escrito aqui um pouco nessa transparência. Diz assim, ó. Aí eu vou ler um pouquinho só para clarear melhor o que eu disse. Importante citar que os volumes estimados anteriormente são geométricos. Aquela figura, aquele volume lá é com base na figura de um sólido. Ou seja, não considera as propriedades geotécnicas do solo. Esse é o debate agora. Na disciplina de mecânica dos solos, tem-se que os materiais possuem pesos específicos distintos, né? Inclusive depende da sua estrutura, material. Se o material é em estado natural, se ele está na forma natural, aqui, por exemplo, natural, se ele é solto ou de transporte, ou se é compactado. Foi basicamente isso que a gente conversou. Agora vem para reforçar. Considere o exemplo ao lado. Para preencher 1 metro cúbico de um aterro compactado, será necessário transportar um pouco mais, e para transportar esse pouco mais, tem que cortar 1,4. Então, veja só, a gente pode pensar aqui, às vezes, de trás para frente. Como assim? Ah, se eu quero aterrar 1 metro cúbico, eu tenho que cortar um pouco mais. E vai acabar transportando também um pouco mais. Mas depois vai dar o metro cúbico. Beleza? Então, aqui também, de forma bem simplória. Essas variações de volume, que a gente está conversando aqui, denominamos de empolamentos. Também já disse isso na teoria. Aumento e diminuição do seu estado natural. Na prática, algumas empresas aplicam um fator de redução. Isso aqui é bem da prática mesmo. Um fator de redução, FR, que é um fator tal de redução, relacionando o peso específico do aterro compactado. Então, você tem o peso específico aqui desse aterro, que é o tal do dado, com o da jazida, que é o tal do peso específico do aterro, ou do corte. Então, você relaciona esse peso específico com esse peso específico aqui. Como daqui a instantes eu vou fazer para vocês. Para uma precisa determinação, deve-se executar ensaios de laboratório, no caso, tanto às vezes para definir qual vai ser o peso específico do aterro que você quer, que o material suporta também, né? Que às vezes às vezes, por exemplo, um material arenoso não vai dar um grau de compactação ou não vai dar, vamos dizer, um peso específico que a sua obra exige. Então, também, esses materiais são ensaiados, né? Aqui já o conceito peso específico, a relação da massa e o volume. Só isso que está dizendo. Então, tudo aqui dessa transparência, desse slide aí, é esse papo que a gente conversou aqui. Dúvidas, curiosidades? Quem já fez mecânica dos solos e quem vai fazer, chegando lá, quem vai fazer ainda, questiona mais isso aí, porque isso vai ser o métier lá principal do que o professor vai explorar com vocês. Você lecionou, professor, mecânica dos solos? Como é que é? Você já lecionou mecânica dos solos? Já há muitos anos.
Mas eu já fiz disciplina também viçosa no doutorado, porque meu doutorado é em geotecnia, né? Então eu fiz disciplinas de mecânica dos solos, todas essas matérias aí. Mas não é, vamos dizer, a minha especialidade, não. Minha especialidade mais é a área de geometria. Mas esse assunto é bem básico na área de solos, tá? Isso, vamos dizer, é o basicão. E aqui, depois, pessoal, por trás desse conceito mais simplório, tem outras coisas, tá? Tem a questão de expulsar água, adensamento, aí o assunto cresce um pouco. Mas, para a gente entender o básico, vai por aqui que vai dar certo. Por último, faltou mostrar essa tabelinha aqui. Aqui é só também para exemplificar. Imagina que na jazida, toda vez que falar jazida, pode se entender como corte, tá, pessoal? Então, o volume de corte, vamos supor que aqui é 1,4, a massa, 2 toneladas. Então, você pegar esse material e pesar, 2 toneladas. Como a densidade é a massa sobre o volume, se eu pegar 2 e dividir por 1,4, esse vai ser o peso específico do meu corte. Do material solto, como aumentou de volume, né, para 1,6, aqui que é uma simplificação agora. Uma simplificação importante para a gente fazer uma conta. Quando você tira o material e põe no caminhão, a ideia é que essa massa ela não muda, porque o ar não pesa. Beleza, pessoal? Então é uma simplificação. A gente está dizendo que o material está lá no talude, na jazida. Quando você pega esse material, cortou e põe no caminhão, a massa é a mesma. O pesa a mesma quantidade, só aumentou o volume. E quando você compacta o material, quando você aperta o material, você está, na verdade, expulsando o ar dos grãos. Então a massa também se mantém. E o volume, 1 metro cúbico sobre, no caso, massa sobre volume, aqui deu 2. O que é interessante aqui dessa cadernetinha aqui, dessa planilha, é que em todos os estados o material manteve a sua massa. Isso, para uma estimativa, ela pode ser aceita. Para cálculos mais sofisticados, pode-se pensar, mas quando eu passo o rolo compactador, eu expulso a água também. Aí seu peso fica um pouquinho menor. Mas vamos botar essa simplificação aqui. Aí então, eu vou ter que fazer agora uma outra conta, que é assim. Só um momento. Vou apagar essa transparência, tá, pessoal? Esse quadro aí. Vou fazer um outro aqui. Veja só. Eu estou dizendo que o peso. Peraí, só que deu errado. Um momento. Aqui. Eu estou dizendo que o peso específico do meu corte ou da jazida é igual à massa do corte sobre o volume de corte. Não é? Peso específico é massa sobre volume. Eu estou dizendo que o peso específico do meu aterro é a massa do meu aterro dividido pelo volume de aterro. Vamos agora fazer uma simplificação, dizendo que a massa do corte é igual à massa do aterro. Da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 1 a gente pode dizer assim, massa de corte é o volume de corte vezes o peso específico do corte. Só passar multiplicando. Da fórmula número 2, eu vou dizer que a massa do aterro é o volume do aterro que multiplica o peso específico do aterro. Dessa simplificação aqui, número 3, eu vou dizer que o volume de corte
vezes o peso específico do corte é igual a volume de aterro vezes o peso específico do aterro. Aí então, pessoal, eu vou dizer o seguinte, que aqui eu sempre tenho que consultar, eu sempre tenho que lembrar disso aqui. Beleza. Porque às vezes eu uso a fórmula ao contrário. Eu vou dizer que, deixa eu rolar aqui de novo, porque, um momentinho, eu tenho que apagar esse compactado aqui, que às vezes me confunde. Eu vou dizer assim, que, vou passar esse aqui dividindo, pessoal, ó. Vou falar assim, que o volume de corte é igual ao volume de aterro, que multiplica o peso específico do aterro e passa dividindo o peso específico do corte. Essa parte da expressão aqui, qual parte? Essa parte aqui, ó, é que na prática o pessoal chama, por exemplo, de fator de redução. É o peso específico do aterro dividido pelo peso específico do corte. Uma vez que o peso específico do aterro é maior que o do corte, aqui, pessoal, ó, vou pegar de exemplo aqui, ó. O peso específico do compactado, do aterro, 2, por exemplo, numericamente. O peso específico do corte, 1,40, eu tenho que tirar esse nome de azida e compactado aqui, que muitas estudantes confundem isso aqui. Então, eu tenho que escrever aqui, corte, compactado, aterro. Porque são sinônimos, tá, pessoal? Corte, aterro. Tá, 2 e 1. Então, esse número aqui, que número? Esse número vai ser maior do que 1. Bem, vamos supor agora que esse número, esse fator de redução, seja igual a 1,25. Exemplo, tá? Vamos supor que seja esse número, 1,25. Igual tem no meu exercício aqui, e aqui. Considerando que o fator de redução é igual a 1,25 e o volume de corte calculado no item acima. Qual o volume de corte calculado no item acima? Esse daqui, ó. Considere esse volume de corte calculado aqui. Deixa eu botar de outra cor. Considerando esse volume de corte, que é o tanto que cortou, pergunta-se: determine o volume possível para um aterro compactado com esse material do corte. Em outras palavras, seria assim: eu cortei, professor, essa quantidade aqui. Aqui qual, né? Cadê? Toda hora tem que mudar aqui, só um momento. Eu cortei 4.300. Quanto que eu consigo aterrar com esse material? Essa é a pergunta. Beleza? Entenderam a pergunta? Para poder responder? A pergunta é, pessoal, só um momento. Anota esse número aqui no canto do caderno, senão eu vou ficar perdido aqui também. Vou anotar aqui no meu, ó. 4.362,33. Esse foi o volume de corte. Aí, então, se eu for aqui na minha expressão que eu acabei de deduzir, qual? Essa daqui. Veja que aqui eu tenho assim, ó, o volume de corte é o volume de aterro dividido vezes o fator de redução. Deixa eu escrever aqui em cima, assim. Vai faltar quadro aqui. Assim, ó, o volume de corte é igual o volume de aterro vezes o tal do fator de redução. Tudo bem essa parte? Vou só substituir aqui, pessoal, ó, essa parte da fórmula, que é o tal do FR. Que está aqui, volume de aterro vezes FR. Pergunta-se, o volume de aterro, então, que eu consigo fazer com esse corte, tendo esse número como dado, é igual
o volume de corte dividido, passa dividindo, né, para o FR. Então, o que eu vou fazer na minha conta, lá do meu TP? Vou pegar esse número que está aqui, o FR é dado, volume de corte da jazida, só repetir aqui, esse número é igual a esse, e o volume de possível aterro vai ser igual, vou fazer de novo, é igual a esse número dividido por 1,25. Ou seja, com esse material e com esse fator de redução, eu consigo aterrar 3.489, quase 3.500. Eu só consigo aterrar essa quantidade. Fala assim, Turra, mas você tem que aterrar 6.000 e pancada. E só consegui aproveitar 3.400. Quanto mais preciso de material para aterrar? A diferença. Então, eu coloquei assim, vai faltar terra, vai. Então, vai ser igual ao tanto que eu tenho que aterrar, menos o tanto que eu consigo aterrar com esse material. Lógico, pessoal, aqui, bem simplificadamente, estou dizendo que esse material é útil para o aterro, tá? Então, é o tanto que eu tenho que aterrar, menos o tanto que eu consigo utilizar do corte para botar no aterro. Essa diferença, então, eu tenho que buscar de outro lugar. Aí vem a pergunta ao contrário. Quanto que eu tenho que cortar na jazida para esse material preencher os 2.814? Aí a conta já é ao contrário. Vai ser até a continha está até pronta aqui. Vai ser o tanto que eu tenho do aterro, vezes aí agora, no caso, 1,25. Bem, eu não sei se está confuso, mas eu entendi. Eu tenho que cortar um pouquinho mais para poder compactar lá no meu aterro. E eu tenho que, talvez, cortar um pouquinho mais também aqui, e só vai poder ser possível aterrar essa quantidade. É justamente essa diminuição dos volumes que a gente conversou aqui. Eu espero que não tenha sido ficado confuso. Tarlane, está acordada ainda? Carlete? Boa. Adriano, entendeu, Adriano? Bruno? Ou Sei, viajei sei. demais aqui? Tá, por enquanto tá tranquilo, professor. Emily? Emily ligou a câmera, depois sumiu. Tô achando que ela ligou só para dizer que estava na aula, depois falou assim, ah, não, deixa eu, deixa eu ir embora. Tô aqui, professor. Luiz, entendeu, Luiz? Essa parte final, essa conversa? Tudo certo. Aí, então, respondendo ao item 3 do TP 8, determine o volume possível para um aterro compactado com esse material. Então, eu vou conseguir aterrar igual. A resposta está aqui, igual a 3.489. 3.489. 3.489 metros cúbicos eu consigo aterrar. Aí você fala assim, ah, Tuller, mas... Aí você pode fazer a conta também de quantos caminhões. Ah, com um caminhão, em média, ele transporta de 8 a 12 metros cúbicos. Isso se fosse um caminhão e uma viagem. Aí você põe uma frota de 10 caminhões. Vamos supor que o caminhão tem 10 metros cúbicos, para fazer uma conta redonda. 10 caminhões, 100 metros cúbicos. Um caminhão, 10, vezes 10 caminhões, 100 metros cúbicos. Então, uma viagem, para cada viagem que eu fizer, eu transporto 100 metros cúbicos. Aí tem que ver o volume de transporte, né? Transporto 100 metros cúbicos numa viagem. Ele vai cheio, volta vazio. Aí você faz conta disso. Ah, num dia, professor, ele faz 20 viagens. A frota inteira. Faz 10 na parte da manhã, 10 na parte da tarde. Se uma viagem completa são 100 metros cúbicos, é só você vai multiplicando aí. 100 vezes 20 viagens, nós estamos falando em 2.000 metros cúbicos por dia. É muita coisa. Então, se nós estamos falando aqui num volume
de 4.000, 6.000. Isso aqui, pessoal, numa obra de estradas, isso aqui se transporta numa semana. É muito rápido, dependendo da quantidade de caminhões. Então, esses volumes parecem muitos, mas para obra de estradas não é muito não, tá? O que é um volume muito grande? Quando a gente fala assim, 20.000 metros cúbicos, aí começa a ser realmente considerar grande. 20.000, 30.000, 50.000. Qualquer obra pequenininha já dá um volume tremendo. Uma edificação, uma obra um pouco maior, né? Sei lá, tem aí 10.000 metros quadrados. É uma obra já grande. Estou falando aí de um, um shopping, um, um pátio, sei lá, uma obra, um aeroporto. Aí nós estamos falando de movimentar, é coisa assim de 500.000 metros cúbicos, é coisas bem parrudas. Mas esse volume que a gente fez de exercício aqui não é tão grande, não. Beleza? Só para vocês terem uma noção assim de tamanho. Fica parecendo muito, né? 4.000 metros cúbicos. Vocês pensarem, por exemplo, essa foto aqui, ó. Já estamos já no bate-papo, né? Aqui, por exemplo, ó, esse talude aqui, ó. Ó. Imagine que aqui tudo era uma seção do terreno. Olha o sólido que foi cortado aqui. Aí nós estamos falando de volumes muito altos. Olha a altura desse talude e a distância aqui no alto dessa seção. Se calcularmos um sólido aqui, nós estamos falando aí de milhares de metros cúbicos para fazer aí um trecho pequeno, né? Você vê aqui, não dá nem 500 metros de rodovia. Ó, por isso a importância de estudar bem o traçado. Aqui no caso, assim, não teve jeito, teve que passar aqui e fazer esse corte monstruoso aí. Mas aí, ó, custa dinheiro. Então, muitas vezes é melhor você tentar se adequar o seu traçado ao relevo. Por isso que nós temos, às vezes, um traçado, às vezes, maior, do que você tentar buscar um corte desse tipo. Então, aí volta aquela história lá que a gente já conversou lá no início, que tinha as estradas mortais. Às vezes você seguindo um caminho sinuoso, numa região mais montanhosa, do que tentar aterrar e cortar. Porque é muito custoso. Vamos dizer, numa obra de viária, seja rodovia, ferrovia, uma dutovia, né, que tem tubos de mineradora, né, um mineroduto, qualquer obra que minimize o corte a aterro, você está ganhando dinheiro. Pessoal, já são 19 horas, agora e 44 minutos, e estamos chegando ao fim. Então, esse TP8 é para a semana que vem. O que os senhores vão ter que fazer, então? Item 1, item 2 e item 3. Sobre agora, alguma curiosidade? Vocês estão bem quietos aí. Ou estão voando, não entendendo porcaria nenhuma, ou estão entendendo. Tá de boa? Aí, então, nós temos agora, nós estamos chegando no fim desse nosso encontro. Eu tenho a aula número 9, semana que vem, que é um assunto mais informativo, mas tem TP também. E aula número 10, mais um encontro. A gente só tem mais 2 encontros. O TP9 eu faço semana que vem, dou uma dica como é que faz. E o TP10. Então nós vamos acabar bem antes. E, acabando antes, eu não me importo, não. Eu vou pegar e vou liberar vocês para outros conteúdos. Vocês ficam livres aí para estudar para outras coisas.
Então, a gente vai ter encontro dia 20 e dia 27. Dia 20 é o nosso TP8, que vai ser entregue em 27, e dia 27 é o nosso TP... Não, minto. Dia 20 vou ensinar o TP9, dia 27 vou ensinar o TP10, que vai ser entregue dia 3. Eu não sei que dia termina o semestre do Cefet. Provavelmente já para frente. Eu acho que é dia 13. Só que, não, dia 13 começa o especial, exame especial. Vai Então, até no dia pessoal, 17. lá para o dia 27, vocês estão liberados comigo já. Só fica faltando para entregar o TP. Já, na minha disciplina, considerem já de férias.